Olá, bem-vindos ao Indúbio, o podcast da Moraes Leitão. Neste novo canal de comunicação, os nossos advogados e parceiros dedicam-se à análise dos temas jurídicos da atualidade com impacto na economia e nos seus setores. Porquê Indúbio? Porque questionar está na nossa natureza. De acordo com o ADN Moraes Leitão e com a nossa cultura de formação e conhecimento, vamos debater os assuntos que importam, privilegiando as perguntas difíceis, questionando as explicações mais óbvias e apresentando as respostas mais inovadoras. Este é o nosso episódio de estreia dedicado ao tema da instrução criminal. Connosco estão hoje o Tiago Geraldo, o João Lima Cluny e a moderar esta conversa está a Ana Craveiro. Olá, bem-vindos a esta primeira edição do podcast Indúbio. Hoje conversamos com os nossos advogados João Lima Cluny e Tiago Geraldo, da equipa de Criminal, Contraordenacional e Compliance, sobre a fase de instrução. É um tema que tem sido alvo de críticas pelas mais variadas razões, do tempo que pode demorar à sua própria existência, definida na Constituição em 1976. Há até quem a declare morta, apesar de algumas evidências em contrário. Mas vale a pena neste debate acalorado começarmos pelo princípio. E por isso faço a mesma pergunta a ambos. O que é, ou deveria ser, exatamente a instrução? É um pré-julgamento, ou deveria ser? João, começo por ti. Obrigado, Ana. De facto, a instrução, a meu ver, é um pré-julgamento. É um pré-julgamento daquilo que foi feito no inquérito. E para que o juiz analise se foram ou não recolhidos indícios no inquérito que devam levar a que o arguido seja sujeito a julgamento. Aquilo que queria salientar é que a instrução tem um papel, no fundo, de controle da atividade do Ministério Público, seja nos casos em que o Ministério Público decide acusar, e, portanto, a defesa requer que um juiz analise se os elementos recolhidos durante a fase de inquérito são ou não suficientes para analisar. Porque a instrução é facultativa. É facultativa. É facultativa e pode ser requerida consoante a decisão final de inquérito, de acusação, de acusação e arquivamento parcial, pode ser requerida quer pelo arguido, para, lá está, como dizia há pouco, pôr em causa os fundamentos que sustentam a acusação do Ministério Público, ou inclusive pelo assistente, pela vítima, de uma forma mais simplista, quando o Ministério Público conclui que não existem indícios da prática de um crime. Ou seja, o que o juiz vai fazer é verificar se aquela decisão final de inquérito, seja de acusação, seja de arquivamento, cumpriu os requisitos formais a que está adstrita e, por outro lado, se os elementos probatórios carregados para o processo, que foram trazidos para o processo, são ou não suficientes para aquela conclusão final, ou se exigiriam uma conclusão diferente, nomeadamente no caso de ser a vítima a requerer a instrução, e que é importante salientar, não é só a defesa que o pode fazer. No caso de ser a vítima a requerer, muitas vezes acontece que um juiz verifica que a decisão de arquivamento do Ministério Público não era aquela que devia ter ocorrido. E, portanto, é importante ter esta noção que o que se pretendeu ao instituir a instrução foi exatamente isto. Controlar a atividade do Ministério Público, embrenhado que esteve na investigação, que praticou um conjunto de atos relevantes no sentido de apurar a existência ou não de crimes, mas depois ter uma entidade de fora, um juiz, um magistrado judicial, a verificar se, sim, existem indícios e vamos com o processo para julgamento, e estas pessoas em julgamento, sede plena de contraditório, farão, então, o tribunal analisará se foi ou não praticado um crime, ou se, pelo contrário, mesmo com o que está no processo, naquela fase, o juiz entende já não existirem indícios da prática de um crime. E, portanto, é um pré-julgamento, diria, sim, mas é um pré-julgamento daquilo que foi feito no inquérito e, portanto, em que se dá um momento em que quem requer a instrução tem a oportunidade, de alguma forma, de pôr em causa essa decisão. Tiago, mas era isto que o legislador pretendia na criação da figura, ou ela tem sido demasiado alterada relativamente à intenção fundamental, à intenção inicial? Ana, eu creio que sim, e acho que aquilo que o João acaba de dizer, de aproximar a instrução a um pré-julgamento, é algo que nós devemos assumir sem grandes problemas. Eu sei que há a tendência ou a tentação, ou o receio até de fazer essa ligação, mas o que é um julgamento? Enfim, não quero estar aqui em jogos de palavras, mas o que é um julgamento? Um julgamento é um conjunto de atos presididos por um juiz, tendo em vista uma decisão. É verdade que na instrução não há nenhuma decisão final. A decisão final virá num julgamento. Mas, de facto, essa fase é conduzida por um juiz, e um juiz que vai sindicar a atividade do Ministério Público
e os indícios recolhidos ou não pelo Ministério Público na fase anterior. É um pré-julgamento, cronologicamente, face ao julgamento final, naturalmente, mas é um pré-julgamento no sentido que tem, evidentemente, um alcance mais limitado. Não há a mesma extensão ou a mesma amplitude do ponto de vista das provas que podem ser produzidas, da própria extensão e do grau de detalhe a que esta fase pode ir. Mas esta fase não demora aquilo que estava previsto inicialmente demorar. Não. Mas, o que altera um bocadinho as expectativas. É verdade. Não demora, enfim, tendencialmente não demora, é verdade, os 3 meses ideais ou 4 meses em processos especialmente complexos que a lei prevê para a sua duração. Mas demora, diria eu, e com base na experiência que tenho em processos que acompanho, que demora um tempo relativamente proporcional face à duração do inquérito que está a ser controlado. A instrução serve para isso. Inquérito esse que também não Exatamente, que também pode durar, e normalmente dura, mesmo em casos relativamente simples, dura mais do que os 8 meses ideais, que são um prazo de regra para o inquérito. E eu, se me permites, Ana, acrescentava apenas isto. Há também esta ideia de que a instrução é uma espécie de originalidade portuguesa e que nós, enfim, que demos novos mundos ao mundo, também teremos dado a instrução ao sistema processual penal. Não é verdade. Enfim, e convocando aqui um exemplo acessível, nos Estados Unidos da América, que são muitas vezes apontados como um exemplo de rapidez da justiça criminal, existe um sistema, há séculos, de grand jury, em que o arguido pode exercer o seu direito a não ser julgado quando estejam em causa acusações incompletas ou maliciosas. E se quiserem, para além dos detalhes da lei, para além das vírgulas da lei, para além das alterações legislativas que vão sendo introduzidas no regime da instrução, de facto é para isto que serve a instrução do ponto de vista, pelo menos, da defesa. Porque, como o João também dizia, é possível que a vítima acione também esta fase. Mas a instrução, na perspectiva da defesa, visa, se quisermos, evitar a sujeição de alguém em julgamento por acusações incompletas ou maliciosas, retomando essa expressão. Já falámos sobre o procedimento, sobre o que esperar desta fase. Há recurso da decisão instrutória? Não, Ana, antes de mais, só para acrescentar aqui uma pequena coisa àquilo que o Tiago estava a dizer, o objetivo inequívoco desta fase, e daí chamar-se aos juízes de instrução o juiz dos direitos, liberdades e garantias, tem muito que ver com isto. O Ministério Público tem que adotar um conjunto de comportamentos durante a fase de investigação e pretendeu-se, e é engraçado, depois podemos discutir se faz sentido que o juiz de instrução que está no inquérito, que é aquele que analisa, por exemplo, se o Ministério Público pode ou não realizar um conjunto de diligências que, no fundo, invadem mais a nossa privacidade, se deve ser o mesmo que depois faz a fase de instrução propriamente dita. Que acaba por gerar confusão. Não, sim, de protagonistas. Claro, mas por uma razão muito simples. Porque qual é a dúvida que se cria? Se o juiz de instrução da fase de inquérito já teve que analisar se, por exemplo, estavam reunidos os pressupostos, e algumas vezes, para fazer esta análise, tem que fazer já uma ponderação dos indícios recolhidos, se depois vai fazer a instrução, torna-se, parece-nos, um bocadinho dúbio se não há aqui um perigo de o juiz de instrução já estar um bocadinho limitado na sua decisão depois, na fase de instrução, quando vai analisar os argumentos da defesa. E estas limitações da fase de instrução ainda são mais claras na pergunta que colocaste, que é: não há recurso da decisão de instrução quando o juiz de instrução, no fundo, pronuncia o arguido pelos factos e pelo enquadramento jurídico dado pela acusação do Ministério Público. E, portanto, no fundo, estamos ali, disse-á quem defende este regime de não recurso, numa espécie de dupla conforme. A acusação imputa um conjunto de crimes com determinados factos que são depois, no fundo, carimbados pelo juiz de instrução. E dessa decisão não há recurso. Mas, curiosamente, se o Ministério Público acusa e o juiz de instrução não pronuncia, já há lugar a recurso. Por não existir a tal dupla conforme, o Ministério Público tem direito a recorrer de uma decisão de um magistrado judicial. O arguido não a tem quando ela, de facto, carimba a acusação. E depois podíamos entrar aqui em um conjunto de possibilidades de quando acusa, mas não acusa nos exatos termos da acusação. Sim, o arguido aí tem direito de recurso, mas, de facto, aquelas garantias que às vezes se ouve falar que a fase de instrução cria ao arguido, confere ao arguido, se calhar não são tão evidentes como aqueles que se tenta fazer passar.
A instrução, a meu ver, é uma fase absolutamente essencial, é uma fase relevante e que tem uma importância muito considerável e, aliás, evita, muitas vezes, julgamentos que seriam absolutamente dispensáveis. E isso é algo que é preciso não esquecer. E, por outro lado, como dizia, e acho que não é de sumenos para quem critica tanto a instrução também funciona para quando é a vítima a sentir que a atuação do Ministério Público não foi a adequada. E, portanto, a vítima também tem, na fase de instrução, uma possibilidade de pôr em causa a atuação do Ministério Público. E, portanto, quem critica tanto a instrução não pode esquecer esta dupla vertente da instrução. Mas então, João, que critérios então para a pronúncia ou não pronúncia? É a célebre frase, se houver indícios suficientes da prática do crime, o arguido deve ser pronunciado. Entende-se, lato sensu, que indícios da prática do crime é haver uma prognose de condenação em fase de julgamento superior àquela que será a decisão de absolvição. E, portanto, aquilo que se exige ao juiz, numa fase meramente indiciária, e este é um ponto que é relevante até porque as pessoas hoje em dia têm algumas dúvidas verdadeiramente sobre o que é que deve ser feito por um juiz de instrução, aquilo que deve ser feito por um juiz de instrução é, de uma maneira indiciária, de uma forma indiciária, perceber se há pelo menos indícios da prática de um crime. Não é se há crime ou se não há crime. E isto é um ponto que é importante que fique bem claro. O juiz de instrução não diz se há crime ou se não há crime. Não é essa a sua função. Mas é que então pergunto, a instrução é uma segunda investigação? Não. Como dizia, a instrução é uma fase de fazer um checks and balance da decisão da acusação. É verificar se estão cumpridos os pressupostos e se estão lá de facto indícios. Não é uma construção que não faz sentido. E, portanto, sim, se de facto o juiz de instrução considerar que há indícios, no fundo, verdade. E às vezes nós, enquanto advogados de defesa, temos que ponderar muito bem se queremos requerer a abertura de instrução ou não, porque chegar a julgamento com uma acusação e uma decisão de instrução de pronúncia significa que, para o próprio tribunal de julgamento, sabe que há duas entidades que já verificaram aquele processo e que entendem que se deve ser sujeito a julgamento. O que não quer dizer, afinal, que não possa haver decisões de absolvição nesses casos também. Mas agora perguntava ao Tiago, se faz sentido, neste contexto, produzir nova prova também na fase de instrução? A instrução, nomeadamente, ou precisamente nos casos em que é requerida pelo assistente e, portanto, contrariando uma decisão prévia de arquivamento, serve não para iniciar uma nova investigação, mas para avaliar se, com os indícios recolhidos, com as provas recolhidas na fase de investigação pelo Ministério Público, é possível, entenderá o assistente, deduzir uma acusação. Há um instrumento, ou um mecanismo paralelo, do ponto de vista processual, quando o Ministério Público não recolhe provas que, na perspectiva do assistente, deveria ter produzido, que é a intervenção hierárquica que suscita depois, ou pode suscitar, novas diligências de prova. Mas é absolutamente certo que a instrução não serve como segunda investigação, nem serve, ou muito menos serve, para preencher ou colmatar lacunas da própria investigação. A instrução serve para se indicar, controlar aquilo que foi feito pelo Ministério Público. Mas na linha também do que dizia o João, eu não creio que a instrução possa ser vista, de facto, como um expediente meramente formal ou burocrático. A instrução tem de ter alguma materialidade. Uma não fase é um que se esgota. Exatamente. Não pode ser uma verificação de meros requisitos formais. Não é um julgamento e não condiciona minimamente o julgamento. Atenção, como o João dizia, não há nenhuma decisão sobre a culpabilidade de quem está a ser visado nesse processo. E será matéria de que se ocupará o Tribunal de Julgamento e o juiz do julgamento. Mas a instrução serve para esse controle e esse controle, para ser verdadeiro, tem que ter alguma eficácia e algumas garantias, é verdade. E nessas garantias há de estar, desde logo, e agora falando na perspectiva da defesa, há de estar, desde logo, a garantia de poder fazer contraprova face àquela que o Ministério Público fez na investigação. Porque na investigação, acho que isto é acessível a qualquer pessoa, na investigação, o Ministério Público é verdade que investiga, diz o Estatuto do Ministério Público, para apurar a verdade material e não para acusar ninguém, mas é normal, até porque o Ministério Público é dono e senhor do inquérito, que investigue seguindo a linha que entende adequada, pertinente. Mas também é legítimo o arguido que queira contrariar essa linha de investigação e aduzir prova que o Ministério Público, na fase de inquérito, não tem de acatar, que possa fazê-lo numa fase prévia ao julgamento. Se quisermos, o arguido deve ter, ou deve ser-lhe reconhecido, e a Constituição parece-me apontar nesse caminho, deve ter o direito de não ir a julgamento e de ter mecanismos processuais que permitam efetivar esse mesmo direito. Já agora, só para complementar, parece-me que isto que o Tiago está a dizer é essencial as pessoas perceberem
que durante o inquérito o arguido não tem direito ao contraditório, entre aspas, ou seja, a prova é produzida sem intervenção do arguido. O advogado do arguido não está presente, o arguido não está presente e, portanto, é o Ministério Público que conduz a investigação, e bem, como entende que deve conduzir. E não há a possibilidade de intervenção. Sim, o arguido pode requerer diligências, mas não faz parte da produção de prova. Portanto, que é aquilo, o julgamento, sim, é a zona onde a produção de prova é o expoente máximo da produção de prova e do exercício do contraditório. No inquérito, isso não acontece. E, portanto, a instrução foi, no fundo, dizer ao arguido: tens aqui uma fase em que olhas para a investigação, para a prova recolhida em fase de investigação, e agora podes, no fundo, contradizer essa prova para não teres que ser sujeito, como o Tiago diz muito bem, o direito a não ser sujeito a um julgamento. E, portanto, é o momento, no fundo, do contraditório que não teve até esse momento. Mas agora provoco-vos. Esse contraditório foi feito num determinado contexto histórico e mediático, que agora é muito diferente. E que acaba por confundir os próprios atores e que intervêm, os próprios operadores judiciários, às vezes, com tanta intervenção. Mas, Ana, eu então responderia com outra curiosidade histórica. É que o modelo que nós temos processual, que compreende, enfim, em termos de arquétipo, 3 fases, não é? A fase de investigação, a inquérito, a instrução e o julgamento, depois haverá os recursos, ou poderá haver recursos. Este modelo processual sucede a outro, o modelo do regime anterior, do código anterior ao atual, que é de 87, e nesse regime anterior, num Estado dito autoritário, havia na lei processual 2 fases que se sucediam no tempo, em que uma, de facto, tinha esta natureza inquisitória, em que quem investigava seguindo as suas linhas de investigação, independentemente do que o arguido entendesse que deveria ser a prova produzida, que era a fase de instrução preparatória, normalmente conduzida pelas polícias, e depois uma fase de instrução contraditória presidida por um juiz. Portanto, quando eu ouço algum tipo de comentários verem na instrução um expoente de garantias, para além da questão, que já vimos que não corresponde à verdade, de supostamente ser uma originalidade portuguesa, mas vejo esse discurso sobre o suposto excesso de garantias, ignorar que num regime dito autoritário e no sistema processual de um Estado dito autoritário havia uma instrução contraditória, presidida por um juiz, onde o arguido podia precisamente efetivar esse seu direito a contraditar os indícios da acusação. Enfim, para dizer o mínimo, essa acusação de excesso de garantias parece-me infundada até historicamente. Finalmente, e a conversa vai longa e temos que terminar, perguntava-vos pelo futuro, então, para este Instituto. Já abordámos aqui um bocadinho, mas como veem a evolução agora da instrução e se vos parece que existirão alterações no futuro? Eu acho que todas as alterações que se queriam fazer para limitar esse alegado, que o qual eu não concordo, aliás, excesso de garantias da fase de instrução já foram tomadas. E já falámos aqui de algumas, a possibilidade... Mas há excesso de garantias? Pode haver excesso de garantias? Não sei se acho que o sistema está feito e está pensado de uma forma que faz sentido. Quer dizer, o Ministério Público acusa, e muitas vezes não há condenações. E não é por isso que o Ministério Público, quando terminou o inquérito, não estava convicto da acusação que fazia. E, portanto, o que nós temos que aceitar é que os regimes foram pensados, os sistemas foram pensados para que haja este controlo, para que ninguém, de facto, entre aspas, haja de forma abusiva. Checks and balances. Exatamente. E, portanto, como também há depois recursos das decisões, neste caso, por exemplo, se o Ministério Público acusa e o juiz de instrução não pronuncia, há recurso, e o Tribunal Superior decidirá o que tiver que decidir. E isto, para dizer, é perfeitamente normal que haja acusações que depois não dão em pronúncia, como haja acusações que dão em pronúncia, como haja decisões de não pronúncia que depois são revertidas pelo Tribunal da Relação, ou o Tribunal Supremo, se a instrução for na relação. E, portanto, isto para dizer, nós temos que aceitar conviver com o normal funcionamento da justiça. Se as decisões da primeira instância fossem sempre corretas, não era preciso recorrer. E, portanto, a justiça não é justa quando absolve, nem quando condena, ou só quando condena, quero dizer. E, portanto, é justa à medida de cada caso e os tribunais fazem o seu caminho e decidirão. E nós não podemos olhar para este instituto como uma forma de proteger o arguido. Não, isto é um instituto que foi claramente pensado para controlar a atividade do inquérito. Parece-me que ser um instituto que não pode ser abolido, já teve os seus recortes para facilitar
para facilitar aqueles que diziam que era excessivamente garantística e, portanto, acho que deve continuar a existir dentro daquilo que a lei exige, que é analisar indiciariamente se o arguido deve ou não ser sujeito a julgamento. Tiago. Bom, eu não farei metáforas sobre o bebé na incubadora a propósito da instrução, embora de facto esteja a instrução em mau estado, ou pelo menos com muita já gente a declarada querer morta, mal. não é? Ou pré-morta, ou pelo menos num Sim. estado comatoso, Terminal, vá. ou quase zombie. E de facto, se for para isso, e se for esse o caminho seguido, então mais vale de facto acabar com a instrução, porque a instrução tem a sua utilidade e tem a sua funcionalidade dentro do sistema e do equilíbrio do sistema, que depende da sua efetividade, da sua eficácia potencial. E a eficácia potencial da instrução está condicionada à possibilidade que se garanta aos sujeitos processuais, arguido, assistente, de não se limitarem a obter do juiz de instrução uma verificação formal daquilo que foi feito pelo Ministério Público. Tem de haver algo mais além disso. E, de facto, o caminho que o legislador tem seguido até agora tem sido um caminho de encurtar, de fragilizar, de reduzir o âmbito da instrução e as possibilidades de prova, de sindicância decisória dentro da própria instrução. E, portanto, eu, se tivesse de fazer um prognóstico para o futuro, diria que o prognóstico é reservado. E será seguramente mais problemático do que aquele que tivemos para trás. Isto é, o estado da instrução para trás, enfim, manteve-se até agora. Para a frente, eu acho que ou a instrução é valorizada, de facto, enquanto ponto de equilíbrio do nosso sistema, e um sistema que tem por filosofia fundamental prever todas as regras, todos os mecanismos que evitem que alguém, e agora falo na perspectiva da defesa, que alguém possa não só ser acusado ou pronunciado ou condenado injustamente, mas corra sequer esse risco, e a instrução também serve para isso, e se não for assim, o caminho for outro, então, de facto, se a instrução ficar reduzida a um expediente meramente burocrático, mais vale certificar-lhe o óbito, porque não está a fazer nada no nosso sistema e não está a cumprir, retomando as tuas palavras iniciais, o objetivo que lhe foi associado na Constituição. E não encurtaríamos os tempos, desculpem. A questão é... Não é os disso prazos, que os estamos a falar. prazos são definidos. Sim. O problema é que nós não podemos exigir para a instrução um prazo que não seja compatível com o processo que está a ser analisado. Se nós temos, às vezes, quando eu digo e bem, porque a matéria exigia, pela estratégia que foi assumida, muitos anos de investigação. Não podemos exigir a seguir que o Tribunal de Instrução consiga analisar o processo num tempo que não é razoável. E voltamos à conversa sobre os megaprocessos. Mas isso tem que ver com estratégias do Ministério Público e de investigação do Ministério Público. O Ministério Público tem mecanismos que lhe permitem autonomizar os processos, fazer separação de processos quando legalmente seja possível e, portanto, isso é uma decisão que o Ministério Público tem que tomar. Agora, o que não se pode é dizer que o Ministério Público entendeu investigar durante 5, 6, 7, 8 anos, o que seja, e depois exigir à instrução que resolva em 3 meses aquilo que demorou 8 anos a investigar e que, naturalmente, significou recolha de prova abundante que tem que ser analisada. Senão, de facto, como diz o Tiago, se devemos cortar tudo, então a instrução não serve para nada. Se os juízes estão lá só para fazer um check ao texto da acusação sem se verificar passámos a prova, por etc. esta fase, portanto, então aí não vale a pena. Aí não vale a pena. E, para mim, é claro que não é esse o papel da instrução e que não deve ser esse o papel da instrução. Obrigada a ambos. Obrigada por terem estado connosco e até uma próxima.